Bom dia, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, que vocês tenham passado muito bem essa semana e eu espero que vocês tenham praticado honestidade essa semana, hein? Quero só ver, depois se vocês puderem, mandem aí uma historinha pra gente contando o que aconteceu, como foi que você conseguiu praticar a honestidade. E outra coisa também, antes da gente começar a aula, queria dizer para vocês que os vídeos para os missionários está ótimo, eles estão maravilhosos, vocês estão fazendo muito bem nos vídeos. A única coisa é que tem crianças que ainda não me mandaram e eu preciso desses vídeos para a gente fazer o vídeo da nossa classe, para ficar um vídeo bem bonito. Então vamos fazer assim? Quem ainda não me mandou, consegue me mandar até amanhã? Consegue? Porque eu vou fazer e terça-feira quero mandar para eles, tá bom? Vamos começar a nossa aula, vamos orar? Vamos? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa aula e que dê tudo certo, Senhor, fala conosco nessa aula, em nome de Jesus, amém. Começando a nossa aula, eu quero ver se você já consegue cantar sem a letra. Será que você consegue fazer os gestos? Vamos tentar? 1, 2, 3. Comer, comer pra fortificar, correr, pular, pras forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz e forte, bem fortificando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo. Amém. Que você esteja ficando forte com Cristo. E hoje nós vamos aprender um outro tópico para nos deixar fortes com Cristo. E qual será? O que será que nós vamos aprender hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é legal a gente conversar com as pessoas? Não é super bacana? Você não está sentindo falta de conversar? Eu estou sentindo muita falta de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com todos. Eu adoro, eu passo o dia inteiro falando. A minha boca fica até seca. E a sua boca também fica seca? Aliás, estou até precisando de um pouquinho de água já daqui a pouco, de tanto que eu falo. É bom conversar, não é? E você sabe o que é o mais bacana? Quando a gente conversa com uma pessoa, e agora a introdução da nossa aula, a gente conhece mais ainda daquela pessoa. Vocês querem saber? Por exemplo, como é que eu sei se vocês gostam de macarrão ou de batata frita? Porque vocês têm que me dizer, não é verdade? Pois é, a gente só consegue conhecer melhor uma pessoa quando a gente conversa com ela. Porque aí a pessoa vai contar as coisas da vida dela, a gente conta as coisas da nossa vida e aí a gente se conhece. Não é mesmo? É assim que você conhece os seus amigos. E é assim também que a gente vai conhecer uma pessoa em especial, vai conhecer um pouquinho mais de uma pessoa em especial na nossa aula de hoje. A gente vai estudar mais um pouquinho da vida de Daniel e a gente vai saber que Daniel praticava uma coisa, ele fazia uma situação que fazia ele conhecer muito a Deus, mas assim, muito mesmo. E ele ficava muito amigo de Deus, e ele ficava assim, ó, bem juntinho de Deus, bem íntimo, porque ele fazia uma situação. O que será que Daniel fazia para ele se tornar tão íntimo de Deus? O que será que eu posso fazer? O que será que você pode fazer para se tornar íntimo de Deus, hein? Vamos descobrir? A nossa leitura bíblica de hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 6, verso de 9 a 13. Vamos ler? Vamos lá, pegar a Bíblia com
com certeza você já achou. Se não, dá um pause, acha e volta. E eu vou ler, tá bom? Vamos ler. Livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Oração dominical. Portanto, vós oreis assim. É Jesus que está ensinando a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o nosso texto. Vocês viram que esse texto é a oração que muitas vezes a gente faz na igreja? É a oração chamada oração da escola dominical, oração dominical. Mas por que isso? Porque essa é a forma que Jesus nos ensinou a orar. Lembra que eu falei que Daniel fez uma situação? E você sabe qual foi essa situação? Foi orar, oração. Daniel era um homem de oração, como nós vimos. Mas hoje a gente vai conhecer um episódio da vida de Daniel que só pelo fato dele falar com Deus gerou duas coisas. Uma que foi ruim e depois virou uma coisa boa. Vamos ver do que se trata? Mas antes eu quero ver com vocês o nosso super versículo que é novinho em folha. Eu quero ver quem vai saber esse versículo aqui, hein? É o nosso super versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. Decora aí esse versículo na sua casa, tá bom? E agora nós vamos para a nossa história bíblica. A nossa história bíblica de hoje, ela está aqui, ó, no livro de Daniel, capítulo 6. Tá? E a nossa história, vocês lembram que Daniel já estava bem idoso, bem velhinho, com mais de 90 anos, bem aquele senhorzinho assim, ó, cabelinho branquinho, fofinho, cheio de enrugadinho assim. Mas isso não fez com que Daniel ficasse quietinho no canto dele. Não, Daniel continuava trabalhando. Afinal de contas, ele era conselheiro do rei. Vocês lembram? Vocês lembram que na lição passada tinha um rei novo chamado Belsazar. E ele não conhecia os feitos de Daniel. Vocês lembram? E vocês lembram também que o rei Belsazar morreu naquela mesma noite? Porque ele pegou os utensílios da casa de Deus e deu uma festa para outros deuses? Pois bem, ele morreu naquela mesma noite. E eu já adiantei para vocês qual foi o rei que tomou o lugar dele. Qual foi o nome do rei? Isso mesmo, rei Dário ou Dario. Fica aí, a tia Darlete depois esclarece a gente aí qual é a melhor forma de pronunciar essa palavra. Mas então, vamos começar hoje a nossa história a partir deste momento. Vamos lá? Como eu disse para vocês, a nossa história começa com o Daniel velhinho ainda, ó. Bem velhinho. Você consegue ver bem aí? Consegue? Não presta atenção lá atrás, presta atenção aqui comigo, tá? Como vocês viram, a nossa história tá aqui. E vocês lembram do rei? Lembra que eu usei essa figura para o rei Belsazar? Pois é, meus queridos, eu não tenho uma grande número de figuras, tá? O correio tá demorando para chegar. Então vamos fazer de conta que esse rei agora é o rei Dário. Tá legal? Ótimo, conto com a capacidade de imaginação de vocês, hein? Pois bem, o rei Dário estava lá, ó, sentado no seu trono. Afinal de contas, ele era um rei e os reis reinam.
não é mesmo? Então, e ele decidiu, lembra que Daniel estava velho, mas ele continuava trabalhando, ele era um dos conselheiros do rei. E lembra, e aí ele pegou, chamou Daniel e falou assim, Daniel, o Daniel aqui, lembra do Daniel? Lembrou do Daniel? Ó, senhorzinho, que ele tá, vem, mas ele tá firme e forte. Falou assim, Daniel, como você é alguém que sabe muito, eu vou colocar você para aconselhar os governadores, para tomar conta deles, para eu saber tudo o que está acontecendo no reino. E você vai ser assim, meu super braço direito, você e mais outras pessoas. Mas Daniel, diz a Bíblia, que Daniel se sobressaiu tanto nessa função, tanto, que tinham alguns homens invejosos, que eram subordinados a Daniel, abaixo dele, mas que cuidavam das províncias, os sátrapas, que eles ficaram com muita inveja de Daniel. Falaram, ai, esse Daniel, ele nem é daqui, ele era escravo, exilado e veio pra cá. Agora ele tá querendo tomar o nosso lugar, a gente tem que se reportar a ele. Ai, eu não gosto disso. Aí o outro falou, eu também não gosto disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o rei. Vamos falar para o rei fazer um decreto. E vamos pegar Daniel. Sabe por quê? Porque eles tentaram procurar alguma coisa errada que Daniel tinha feito na execução do serviço que o rei tinha incumbido Daniel, mas eles não conseguiram. Daniel era um homem tão puro, tão reto, que fazia as coisas tão diante de Deus, que eles não conseguiram encontrar nada de errado. E aí eles falaram, já sei onde a gente vai pegar Daniel. Vamos pegar Daniel na religião dele, na adoração ao Deus dele. Aí eles chegaram, um dia que o rei estava sozinho, olha lá o rei sozinho, tá vendo? Um dia que o rei estava sozinho, chegaram alguns homens, um representando os sátrapas e o outro os governadores lá, chegaram e falaram assim, rei, a gente andou pensando e eu acho, rei, que a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que falar assim, vamos fazer um decreto real, assinado pelo senhor, com o seu carimbo ali, do anel poderoso lá, pá, falando assim, que durante 30 dias só pode pedir as coisas, só pode adorar o Senhor, porque o Senhor é o rei. Porque naquela época, gente, o que eles entendiam? Eles entendiam que o rei era uma figura divina, ele era um representante de Deus na terra. Então, eles falaram, aí só pode adorar o Senhor, não pode adorar mais ninguém. E durante 30 dias, quem adorar qualquer outro Deus, fazer oração para qualquer Deus que não seja o Senhor rei, vai para a cova dos leões. Aí o rei se encheu, o ego dele ficou grande, ele ficou todo vaidoso assim, bonitão, e ele falou, ótimo, vou concordar com vocês, tragam as coisas para eu fazer o decreto. Trouxeram para ele, rapidinho, trouxeram para ele, deram na mão do rei, o rei pegou e assinou o decreto. E você sabe que naquela época tinha o selo real com o anel do rei, e o rei pegou o anel dele, carimbou. Aí, depois que carimbava, não podia mais mudar. Nem o próprio rei podia deixar de cumprir a lei que ele mesmo tinha feito, porque essa era a regra da lei dos medos e dos persas. E o rei ficou todo enchido. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia,
avisaram Daniel, porque esse decreto, ele foi para todos os cantos do reino. E Daniel ficou sabendo do decreto. Daniel ficou muito preocupado quando ele ficou sabendo, porque Daniel era um homem de oração. E 3 vezes por dia, nós supomos que seja de manhã, de tarde e de noite, Daniel se ajoelhava e orava no quarto dele, na casa dele. E você sabe onde ele orava? Com a janela aberta. Então todo mundo que passava via que Daniel estava orando com as janelas abertas. Eu não tenho uma figura de Daniel orando, então você vai fazer de conta que Daniel está ajoelhado orando, tudo bem? Eu vou colocar ele de frente com a janela. E Daniel orava de frente para a janela. E aí, aqueles homens, vocês lembram deles? Esses homens, eles viram Daniel orando, eles ficaram assim, ó, só esperando lá, olhando assim, ó, olhando. Quando eles viram na rua que Daniel orou de frente com a janela, eles estavam aqui olhando de fora da janela, eles viram, eles falaram, é agora! Pegaram e voltaram lá pro rei. Olha o rei. Voltaram aqui pro rei e falaram, rei, sabe Daniel, aquele que o senhor gosta tanto, aquele que é seu braço direito? Pois bem, rei, ele estava orando pro Deus dele, pro Deus de Israel, rei dos judeus. Ele não estava orando pro senhor. E agora, rei, o senhor tem que fazer valer o decreto. Conforme a lei dos medos e dos persas, nem o senhor pode deixar de cumprir. Vai ter que jogar o Daniel na cova dos leões. E aí, diz a Bíblia que o rei ficou muito preocupado. Que o rei levantou do trono. Rei levantou do trono. Olha a cara do rei de aflição, ó. O rei levantou do trono e falou, não pode ser. Mas Daniel é o meu melhor empregado que eu tenho. Não pode ser. Daniel, eu não posso fazer isso com Daniel. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou tentar dar um jeito nisso. Ele assim, como que o senhor vai dar um jeito? E diz a Bíblia que o rei ficou até o final daquele dia, até o pôr do sol, para descobrir um jeito de Daniel não ir para a cova dos leões. Porque o rei estava realmente muito preocupado com ele. Porque o rei gostava muito de Daniel, muito mesmo. E o rei ficou muito preocupado. E aí o rei falou assim, guardas, vocês vão lá e vão me trazer o Daniel, que eu vou conversar com o Daniel. E aí, os guardas foram lá na casa de Daniel, buscaram Daniel lá na casa dele, falaram, Daniel, o rei Dário quer ver você agora. Ele falou que você não pode estar orando e você está orando. Então, nós precisamos te levar. Então, eles levaram Daniel na presença do rei. O rei estava sentado no seu trono quando Daniel chegou. E ele falou, pois não, rei, o que o senhor quer falar comigo? Aí ele falou, Daniel, esses homens falaram que você estava orando para um outro Deus, que você não estava cumprindo o decreto. Isso é verdade? Sabe o que Daniel falou?
Daniel falou: sim, rei, isto é verdade. Eu estava orando para o meu Deus. Daniel, mas você sabe o decreto, Daniel. Eu sei, mas ele é o Deus verdadeiro e eu não vou deixar de orar para ele. Aí ele falou: Daniel, então eu vou ter que te jogar na cova dos leões. Aí ele falou: não tem problema, Deus está à minha frente. Se ele quiser, ele vai me livrar. E aí o rei Dário, com muita preocupação, porque ele gostava de Daniel, quando ele percebeu que armaram para Daniel e armaram para ele, armaram para o rei para pegar Daniel, que era um bom funcionário, um bom trabalhador, falou assim: Daniel, que o seu Deus te salve, que o seu Deus a quem você serve esteja com você lá na cova dos leões. E o rei ficou muito triste. E aí, amiguinhos, olha o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Eles colocaram. Faz de conta que aqui é a cova dos leões. Olha a cova dos leões. E aí os guardas levaram. Cadê meu Daniel? Os guardas levaram Daniel lá na entrada da cova e falaram assim para ele: Daniel, agora você tem que entrar na cova dos leões. E Daniel entrou. Vamos fazer de conta que aqui é dentro da cova dos leões, que a gente vai ver o que vai acontecer aqui dentro, tá? Vamos aqui. Vamos fazer de conta que aqui é a cova dos leões, tá? Nós vamos ver o que vai acontecer aqui na cova dos leões. E aí, Daniel entrou na cova dos leões. E você sabe o que aconteceu com Daniel lá na cova dos leões? Você deve ter ficado com medo, não foi? Você deve ter pensado: ai meu Deus, o que aconteceu com Daniel? Daniel vai morrer, né? Aqui o Daniel. Ele entrou lá na cova dos leões e ficou lá. E durante aquela noite, o rei, ele não quis comer, não quis que ninguém tocasse nenhum instrumento de música para ele, e ele ficou a noite inteira muito preocupado com Daniel. Ele não conseguiu dormir, ficou muito apreensivo. No dia seguinte, bem cedinho, o próprio rei foi lá muito preocupado, a cara dele de preocupado, foi lá muito preocupado, na entrada da cova, falou: Daniel, o seu Deus te salvou, Daniel. O rei estava muito triste. Diz a Bíblia que a voz do rei, enquanto ele chamava para Daniel, demonstrava aflição. O rei estava muito apreensivo, porque ele achou que Daniel já estivesse morto. Afinal de contas, era uma cova de leões. E sabe o que aconteceu? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Eu fui achado inocente aos olhos do meu Deus, como também não fiz nenhum mal a ti, ó rei. Eu não fiz nada de que pudesse me acusar, nem perante o meu Deus e nem perante a ti, meu rei. E Deus me achou inocente. Então o rei falou assim: guardas, me ajudem, tirem Daniel da cova, tirem Daniel. E os guardas foram lá e tiraram Daniel. Lembra dos guardas, ó? Eles foram lá e tiraram Daniel. Aí o semblante do rei já melhorou. Ó como o rei já ficou mais tranquilinho, ó o rei tranquilo, tá vendo? Aí o rei já ficou mais tranquilo e tiraram Daniel das covas dos leões. E aí eles perguntaram. E aí o rei perguntou para Daniel e falou: Daniel, mas
como assim você não morreu? O que aconteceu? Como assim que o seu Deus te salvou? Me conta, Daniel, o que aconteceu nessa noite? O rei estava perguntando para Daniel, me conta o que aconteceu essa noite. E aí Daniel contou. Daniel falou assim, rei, eu estava lá na cova, mas como eu fui achado inocente perante Deus, Deus mandou um anjo, faz de conta que esse é o anjo, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E o anjo andou comigo a noite toda naquela cova e não deixou que os leões me atacassem. Aí o rei Dário falou, realmente, o seu Deus é o Deus verdadeiro. E ele pegou naquele mesmo dia, editou um novo decreto. E ele falou, e ele mandou uma carta para todas as nações do mundo, contando os feitos do Deus de Daniel e falando, o Deus de Daniel é o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, ele deve ser adorado, deve ser reverenciado, porque ele é o Deus supremo. E o rei ainda mandou os guardas jogar lá dentro da cova toda aquela turma que tinha mandado, que tinha falado mal de Daniel, lembra aqueles homens? Eles mandaram jogar, mas eles não mandaram jogar só aqueles homens, não. Eles mandaram jogar aqueles homens, mandaram jogar as esposas lá na cova. Essa daqui, ó, tá morrendo de medo, essa daqui, coitada. Mandou jogar as esposas lá dentro, ó, da cova dos leões, e não tinha mais anjo não, gente, aqui já não tinha mais anjo não. Mandou jogar a família deles, todinha, lá na cova, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer de conta que tá todo mundo aqui na cova, tá? Todo mundo aqui, ó, na cova dos leões. Mandou jogar todo mundo aqui na cova dos leões. E diz a Bíblia que eles nem bem chegaram lá no fundo, lá dentro da cova, e os leões já atacaram, de tão famintos que eles estavam, e destroçaram eles. Vocês viram que nessa história de hoje, na vida de Daniel, a oração foi algo muito importante na vida de Daniel? Vocês viram? Por que a oração foi importante na vida de Daniel? Primeiro, eles pegaram e quiseram achar uma falta em Daniel, não foi? E eles acharam. A única falta que Daniel poderia cometer, se é que ele cometeria alguma falta, seria na religião dele, na adoração a Deus. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que eles sabiam que Daniel fazia todos os dias, orar 3 vezes. E o que eles fizeram? Pegaram Daniel na oração. Lembra que eu falei que era uma coisa ruim, mas depois se tornou uma coisa boa? Qual era a coisa ruim? Eles pegaram Daniel, isso foi ruim, Daniel foi para a cova dos leões. Mas o que foi errado, Deus transformou numa coisa boa. Qual foi a coisa boa? Depois o rei conheceu o poder de Deus através da vida de Daniel. E aí ele mandou essa carta para todos os povos da terra, contando os feitos de Deus. E por isso várias pessoas tomaram conhecimento do Deus verdadeiro. Portanto, muitas vezes, às vezes as coisas podem parecer que são ruins, mas elas são boas, né? Olha o rei aqui. Ele reconheceu que o rei, que Deus, o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, e ele mandou essa carta. Às vezes as coisas ruins podem ser ruins no momento, mas elas são boas, muito boas. Por isso eu queria trazer com vocês a aplicação da nossa história, tá? E qual é a aplicação da lição? Deixa eu pegar aqui atrás. A aplicação da nossa lição é como orar. Eu desafio você essa semana a saber como orar.
E eu vou te dar uma colinha, uma dica de como orar. Tá vendo esse quadro aqui? O que esse quadro fala? Ele fala como nós devemos orar. Primeiro, nós devemos começar a nossa oração louvando a Deus, tá? Em segundo lugar, nós devemos agradecer a Deus. Agradecer pelas coisas que Ele fez. Depois que nós louvamos, exaltamos o nome dEle, nós agradecemos. Em terceiro, nós devemos, deixa eu ler aqui, confessar os nossos pecados, o que a gente faz de ruim, às vezes que a gente bate no irmão, que a gente desobedece. E quarto, eu devo orar por mim, não só pedir brinquedos ou coisas boas, mas também pedir para que Deus nos ajude nas nossas dificuldades. Por exemplo, eu sempre quero um pouquinho mais de chocolate, a minha mãe reparte o bis 4 para cada um, mas eu sempre quero 5. Então eu vou pedir, eu sempre vou lá e pego do meu irmão, porque eu sei que ele não quer, que ele não liga muito. Mas a sua mãe já determinou e ela sabe que você tem que comer só 4 bis. Então, vamos pedir ajuda para que a gente só consiga comer aqueles 4 bis. Esse é um exemplo. 5, eu devo orar pela minha família e pelos meus amigos, para que Deus os guarde, para que Deus os abençoe. 6, eu devo orar pela minha igreja e pelos missionários, lembra? E 7, tudo isso eu devo falar em nome de Jesus, amém. Que Ele é o nosso representante perante Deus. Então, terminada a nossa história e a nossa aplicação, eu agora faço o desafio da semana para você. O desafio da nossa semana são pedidos de oração. O que você vai fazer essa semana? Você vai pegar 6 pedidos de oração hoje e vai colocar num saquinho ou num potinho. Pode ser, não precisa só você que escolha, pode ser o papai e a mamãe também que tenham outros pedidos. Pode fazer um pedido para cada um da família e vai colocar num saquinho. E durante essa semana, vocês em família vão retirar um pedido de oração e vão orar por aquele pedido na hora de dormir. Vamos supor, eu vou pedir para que Deus abençoe a vovó. Então tá bom, então coloca lá no saquinho. Você vai lá e retira um pedido. Vamos supor, que Deus abençoe a vovó. E vamos orar antes de dormir, que Deus abençoe a vovó. Tá bom? Essa foi a nossa lição, a nossa tarefa e tudo mais. Agora nós vamos para o nosso momento missionário. Como eu disse, o vídeo está ficando maravilhoso, mas eu preciso de todos os vídeos, tá? Ainda vamos continuar com a nossa atividade do vídeo orando. Só vou mudar quando aparecer todo mundo, o vídeo de todo mundo, que eu quero fazer um vídeo bem bonito da nossa classe. Nós ainda estamos falando sobre missões, estamos no primeiro pilar, que é a oração, e estamos orando pelo Maurício e a Ana. Vamos orar agora, vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, abençoe, Senhor, os missionários Maurício e Ana, que o Senhor os conforte, que o Senhor supra as necessidades deles, ó Pai, e que o Senhor os auxilie nos seus desafios, ó Deus, que eles possam continuar pregando o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a nossa lição de hoje, meus amigos. Espero que você faça essa semana a questão dos desafios, dos pedidos de oração, e eu espero que você pegue isso como um desafio pessoal, de orar. Não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim, não importa se você vai parar na cova dos leões, ou se você todo mundo vai gostar da sua oração, não importa, o importante é orar. Nós temos que orar sempre, porque a única forma da gente conhecer a Deus de pertinho é conversando. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus, é a forma que nós falamos com Deus. E a forma que Deus fala conosco, qual que é? A Bíblia, que nós vimos na primeira aula. Deus fala com a gente através da Bíblia. E a gente fala com Deus através da oração. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe a nossa aula, Senhor. Nós te agradecemos por ela e abençoe a nossa semana. Abençoe, Senhor, o coração de cada uma das crianças. Que essa mensagem fique no coração deles e que eles aprendam a orar. Em nome de Jesus, amém.
Um grande beijo para vocês, até semana que vem. Tchau!